férias intensas, intensas e extensas a falar do ato psicanalítico. Bom, vou começar com uma citação do Lacan, que está na página 114 da minha edição, onde ele diz o seguinte: o fim de análise é a desigualdade do sujeito a qualquer subjetivação possível de sua realidade sexual. A frase continua, mas eu vou dar uma parada aí. A desigualdade do sujeito a qualquer subjetivação. E a exigência de que, para que essa verdade apareça, o psicanalista já seja a representação disso que mascara, obtura, tampona essa verdade e que se chama objeto pequeno a. Eu li essa frase e fiquei pensando na questão do passe, né? A questão do passe, do depoimento do passe, não é da nominação, não é disso que eu quero falar, mas do depoimento do passe, né? Onde o sujeito fala, né, e conta de algumas passagens da sua análise que, na verdade, ele nem tem certeza se realmente essas passagens passaram, né? Quer dizer, ele fala de um esforço, né? De um lugar onde ele recolhe, né, os restos que ficaram daquela análise e tenta, de alguma maneira, dar texto, tessitura para isso. E, evidentemente, que isso vai promover escutas as mais variadas e, portanto, por isso se diz que o passe é da escola, né? Ele tem efeito nas escutas, né? Mais do que qualquer coisa. Bom, quanto ao analista, Lacan chama a atenção de que, como alguns entendem, ao final de análise, se tornar analista, não é na condição de objeto A para o outro. Esse para o outro toma valor de para si, na medida que, para o sujeito, não há outro, senão esse outro grande ao qual é delegado o discurso. Ou seja, só existe esse outro do discurso, outro de tesouro do significante. Há muito tempo que a gente não fala essa expressão, tesouro do significante. Antigamente saía na escola quase toda hora. Então, não é nem para o outro e nem para si. Por quê? Porque é para o discurso. Porque não existem nem para o outro, nem para si, já que, como sabem, os analistas são voz, olhar e dejeto. Então, não é para si analista, nem para o outro, é para o discurso, né? O outro no sentido do discurso. O psicanalizante que se engaja na tarefa de uma psicanálise como trabalhador parte de uma alienação na posição do ou. Alexandre, vou precisar daquela figurinha. Seguindo pela bússola da transferência, caminho que sustenta um psicanalista. Vou botar esse desenho que está lá, olha ali a posição do lado direito, a posição ou. É a posição do sujeito que estava lá no início. Então, esse ou é no sentido da alienação e o outro no sentido da verdade, mas só se entra numa análise pelo eixo da alienação e conduzido pela transferência. Olha só, a transferência está aí no meio como um fio de prumo, como um orientador disso que vai se dar entre o eixo da alienação e o eixo da verdade. Obrigada, Alexandre, pode tirar. Já o analista é aquele que, ao ser alçado por alguém em posição daquele que vai fazer o tratamento, não se deixa afetar por nada do que lhe seja comunicado. É aquele que produz e autoriza a tarefa psicanalizante com a, entre aspas, profissão de fé no sujeito supôs saber, desde que ele saiba o quê? O sujeito supôs saber é isso que sobre ele se apoia.
mas ele não é o sujeito suposto saber. Desde que ele saiba que se há essa suposição do sujeito suposto saber, nessa suposição, o que se dá é aquilo que eu chamei lá em cima, estava entre parênteses, profissão de fé. Eu vou falar disso no final, espero eu, da apresentação de hoje, que é a fé no A1. Em francês, é il y a de l'un. É uma afirmação, é uma batida. A1, só isso. A1. Existe A. Né? Então, essa suposição A1 é útil para se engajar na tarefa psicanalizante. É porque há um que já sabe tudo isso, mas o analista sabe que não há. Na tarefa psicanalizante, essa alienação é necessária. O analista sabe que não há esse um que sabe. É, então, um ato de fé. Em relação à operação dada no final de análise, que Lacan considera finita, a análise para Lacan é finita, analogamente a um conjunto finito, ela consiste justamente na repartição entre seus dois parceiros, o S barrado e o A pequeno, como está demonstrado na fórmula da fantasia. A fórmula da fantasia, eu acho que não tem naquela figurinha, não, Alexandre, não adianta trazer. S barrado, punção. Punção é um balãozinho, né? Não vou falar agora do balãozinho, mas punção de A, ou seja, essa relação disjunta entre o sujeito e o objeto A. Aí, o analisante não é todo sujeito, na medida em que é dividido. Tampouco é dois. Nem é, nem não é sujeito. Não é? Nem é, nem não é sujeito. Ele o é, não sem esse objeto colocado em lugar de causa. Por outro lado, o analista, diz Lacan, não é todo esse objeto rejeitado, já que ele só pode ser reconhecido pela sua própria operação, pela sua função, ou seja, por ser colocado em questão pelo sujeito suposto saber. Sendo assim, o analista aí é qualquer um. Eu acho que, a título de deboche, Lacan faz menção ao Espírito Santo e sua relação com o saber, na tríade com o pai e o filho. Se a transferência tem alguma função em uma análise, é porque o analista não se toma como alvo desse amódio, amor, ódio, embora nele esteja implicado. Para fazer uma distinção entre o estatuto do ato psicanalítico e do acting out, ou ato falho, o Lacan vai lembrar que o inconsciente, enquanto aquilo que não comparece no discurso, é o que opera no ato falho, e no acting out. Já na operação do ato analítico, trata-se de uma experiência do corpo. Por isso, a questão da objeto A como letra. Deixa eu ver que isso tem continuidade. Então, já na operação do ato analítico, trata-se de uma experiência no corpo, onde está marcado enquanto letra. Tinha falado isso. Lacan aí se refere à mentira. A transferência, assim como sua atualização, o inconsciente, porque a transferência é a atualização do inconsciente, não é algo que já esteja lá antecipadamente a ser revelado no discurso pela intervenção do analista. O inconsciente falta ao discurso e é produzido em ato. O inconsciente falta no discurso e é produzido em ato. Aspiando aí de novo Lacan dizendo: nenhuma espécie de função da história se articula, se compreende sem a história da história, a saber, a partir do que constrói o historiador. O questionamento do sujeito suposto saber, base da transferência, é o que viabiliza a passagem, esse passar a verdade,
De novo a figurinha, por favor. Vejam bem, essa passagem, né, desse ponto ali, eu não penso, que é o ponto onde foi levado o sujeito pela operação da alienação, remete ao ponto de verdade, né, que dá essa volta. E o que faz esse empuxo, essa passagem do ponto superior à esquerda, do eu não penso, para o ponto inferior à direita, que é o ponto de verdade, eu não sou, o que faz esse empuxo é a transferência. Se vocês imaginarem dobrar essa figurinha, né? Dobrar, na linha da transferência, vocês vão ver que esse ponto superior à esquerda se sobrepõe ao ponto superior à direita, certo? Então, a linha da transferência é que promove essa passagem. Obrigada, Alexandre. Uhum. Foi botando em xeque a questão do amor que Freud pôde vislumbrar o campo da psicanálise, cenário de todo o drama do desejo, tão bem encenado por Shakespeare. O ato analítico está sempre relacionado com o final de análise, mesmo sendo coisas diferentes. Lacan diz que os mitos, o Totem e Tabu, o Édipo, Moisés e o monoteísmo, todos os mitos em Freud, né? Todos tratam da função paterna. Esses mitos serviram a Freud para justificar o final das análises no ponto da castração. Vamos falar um pouco de fantasia. Eu acho tão importante essa relação do final de análise com a questão da fantasia que eu selecionei alguns aspectos no que diz respeito da fantasia. Para fazer uma relação com a fantasia, Lacan discorre sobre a castração, o sexual e o gozo, que deles, o sexual, do gozo e da castração, não se sabe nada, a não ser seus efeitos, porque estão de fora do discurso. E do que se trata? A fantasia, esse barrado punção de ar, como sabemos, é uma formação simbólica, ou seja, nesse seminário do ato, e onde quando é dada a palavra, Lacan dá a palavra a Nassif, ele diz uma montagem gramatical, é assim que ele chama essa formação simbólica. Então, repetindo, a fantasia, como sabemos, é uma formação simbólica para a imaginarização do real. Vamos pensar num quadro, tá? Onde a moldura do quadro seria esse arranjo simbólico, essa montagem gramatical, onde a tela seria a imaginarização do real que ali está fora, ou seja, essa fantasia que eu estou tentando fazer com que vocês façam uma analogia entre um quadro, né? Moldura e tela. Essa fantasia ela porta o efeito do real. O real está fora. Ele só está presente aí enquanto falta. Por isso, ele é imaginarizado e simbolizado. E a fantasia, essa montagem, vai determinar a posição do sujeito no mundo, ou seja, a sua relação com o outro, ou seja, a sua neurose. Portanto, ela é o palco onde se desenrola a tragédia do sujeito, a tal da subjetivação, que lá no início, hoje eu falei, que o final de análise é, de certa forma, uma decomposição, não é bem isso que é a palavra ideal, mas uma desconstrução disso que é subjetivação. É como se fosse uma dessubjetivação, né? Então, portanto, é o palco onde se desenrola a tragédia do sujeito, ou seja, a subjetivação.
Porém, o que vai sustentar essa encenação é o seu ponto cego, ponto de fuga, o objeto A, o objeto causa de desejo, porque é disso que se trata o real, esse ponto de fuga, esse ponto que não está ali, mas que vai fazer efeito de imagem, né? Esse objeto A que não está ali, mas que vai causar, né, nessa construção dessa tela fantasmática, vai causar o quê? Causar a causa, ou seja, o desejo. O desejo não é desejo de qualquer coisa, de alguma coisa, é desejo de desejo. Por isso que eu estou falando, vai causar a causa, vai ficar causando. É nesse ponto cego do não visível e surdo do não audível, ponto cego do não visível e surdo do não audível. Prestem atenção que eu não estou falando em invisível e inaudível. É um ponto surdo do não audível e um ponto surdo do não visível. Porque o não visível e o não audível já supõe o visível e o audível, né? Não visível é a negação do visível. Então, já está no campo da visibilidade, digamos assim. Então, quando diz um ponto cego do não visível, é algo que está fora do campo da visibilidade. Assim eu entendo. Então, é nesse ponto da cena estruturante construída ao final do ato analítico que se situa o objeto A, destacado do corpo pulsional. Este é o ponto do destino do nosso herói trágico, no sentido do desejo. O A separado de menos φ. A fotinha de novo, Alexandre. Por favor. Aqui, ó. O A embaixo, à esquerda, e o menos φ embaixo, à direita. Ok? Obrigada, Alexandre. A partir da posição ou, ao sujeito só resta tomar a direção da alienação, entrada na linguagem, o eu não penso. Não vou pedir ao Alexandre, que é sacanagem, acabou de tirar a figurinha, botar de novo. Bom, deixa a figurinha aí, Alexandre, deixa aí, que eu vou falar com figurinha e tudo, porque eu vou repetir isso. Bom, deixa a figurinha aí. Então, a partir da posição ou, a única possibilidade é a entrada na alienação, porque é a entrada na linguagem, né? No entanto, a posição do eu não penso. Essa posição remete ao não sou, verdade do sujeito. De certa forma, eu estou repetindo. Esse não G é o isso. Esse não eu, porque eu não sou, é um não eu. Esse não eu é o isso, o inconsciente. O não se refere, ora sobre o outro, ora sobre o G, do qual o sujeito barrado é feito. O sujeito é feito desse não eu. Porque vocês veem que tem vai se encontrar uma dupla negação. O eu não penso, a gente poderia imaginar que existiria um eu onde falta o pensamento, né? Onde está tascado o pensamento. O eu não sou, a mesma coisa, seria um eu, né? Uma bolota, o que vocês quiserem imaginar, um contexto eu, onde falta o sou, falta o ser, né? Então, esse encontro entre o não pensar e o não ser, esse encontro é exatamente a verdade do sujeito, o isso. É desse não penso em cima do não sou, nem penso, nem sou, é que vai ser construída a verdade do sujeito. O efeito disso será a verdade do sujeito. Por isso, a fantasia é uma montagem simbólica gramatical para uma imaginarização do destino real da pulsão. Estou falando de outra maneira a mesma coisa. Essa montagem envolve um vazio,
sobre o qual vai se desenrolar todas as voltas da repetição na tentativa de cernir o objeto. Só que nessa performance, o G está excluído, como mostra Freud no texto Bate-se numa criança. Prestem atenção, bate-se numa criança. Essa frase não tem o eu. Numa criança, bate-se. Mas é por isso que o G está excluído, que ele comparece no dito espirituoso, no ato falho, no sonho, como surpresa, quebra de sentido, indicando que aí, nesse ponto que ele aparece, aparece o eu não penso, portanto, eu sou. Eu sou aí onde eu não penso, eu sou aí no ato falho, eu sou aí no sonho, nessa surpresa. Lacan insiste em mostrar o que há de especificidade na psicanálise enquanto ciência. A psicanálise não fala a verdade sobre o verdadeiro, e sim da impossibilidade, como apontou Freud. Assim como a filosofia tem dificuldade de falar da lógica, porque a lógica faz parte da própria experiência, nós, os psicanalistas, temos dificuldade de falar do ato, porque o ato o é em si mesmo. Há é como a gente pode nomear o ato, uma questão de fé. Fale de uma experiência e não de um saber. Por isso, no ato, o sujeito suposto saber já não opera, nem como valor de suposição. O ato é de uma ambiguidade abissal. Não é parecido nem estranho. Aí fica assim, mas que diabo é isso que a Teresa está falando? Não é parecido nem estranho. É porque ele está fora do campo da similitude, entendem? Então, não há como dizer é parecido ou estranho, porque ele está fora do campo da similitude. Ele não se submete a esse critério, digamos assim, né? De semelhança. É uma dupla negação que leva à pura afirmação. Qual é a pura afirmação? Há um. Há um. Quando eu falo isso, me vem à cabeça aquele texto, eu não vou saber dizer o nome todo, que fala sobre, alguém aí vai saber, dos 3 prisioneiros, da certeza antecipada, né? Uma coisa assim, o nome é grande, o título do texto, assertiva do sujeito, a certeza antecipada, uma coisa desse tipo, onde todo aquele relato, né, que é longo, não posso agora repetir aqui, quem quiser, por favor, vai lá ler, e o Lacan explica como é que o sujeito chegou à conclusão de que o disco que estava nas costas dele é branco, ou seja, o sujeito chegou a afirmar, e ele chama assertiva antecipada, então é uma afirmação assertiva, é uma questão de fé. O sujeito diz, eu sou branco, e ele acertou. Aquela situação, os lógicos que estudaram esse conto, né, eles afirmam que não há possibilidade dessa afirmação, eu sou branco, ao final da história, está garantida por qualquer lógica. Não existe uma lógica que sustente essa afirmação, né? Portanto, é uma questão de fé. Existem alguns indícios, alguns traços e alguns efeitos que apontaram o sujeito para dizer eu sou um sujeito branco. Interessante, me lembrei disso agora falando. Então, o ato é dessa ambiguidade abissal. E aí vem uma citação do Lacan, portanto, o único lugar onde o significante parece ou tem a função de significar a ele mesmo. E o sujeito é representado como efeito de
divisão entre o repetidor e o repetido. O sujeito não é aquele que repete, nem é aquele que é repetido. Porque na alienação, o sujeito é repetido, né? Ele repete sem saber por quê. Ele é repetido no sintoma, né? Então, ele diz que esse lugar, né, que é o lugar do ato, não sei se a gente pode chamar de lugar, porque não tem uma dimensão espacial, né? Na verdade, é um átimo de tempo, né? É um raio de espaço, né? Ele é o único lugar onde o significante parece se significar a si mesmo, e o sujeito é representado como efeito, né, de divisão entre o repetidor e o repetitivo. Eu acho que Lacan aí ele faz uma aproximação entre a moça, quem está aqui, que é das antigas, não sei se Tereza está aí, outros mais, lembram do Celso. O Celso gostava muito de falar dessa moça. A moça é aquele amasso, né? Aquela amassada que não chega a deixar marca, né? Faz uma pequena amostra. Se você empurrar, volta para o lugar. Enfim, eu acho que quando Lacan faz essa citação, né? Eu faço essa citação do Lacan, ele junta a moça e o traço. A possibilidade dessa moça, esse pequeno amassado, virar um traço, graças a um efeito de tempo, né? Um efeito de batida de tempo. E aí eu penso que está a fórmula da estrutura, ou seja, a fórmula não posso dizer da constituição do sujeito, a forma da existência, né? Do sujeito no significante, que é S, abre parênteses, de A barrado, né? É um significante que, se existisse, poderia dizer da barra do outro. Portanto, não há ato sexual. Entre um homem e uma mulher existe um terceiro, esse objeto A, sob forma de olhar, que faz com que haja uma cópula do irredutível. E aí, quando eu, né, vi isso lá apontado por Lacan, que no ato sexual existe um terceiro, que é esse objeto A, sob uma forma de olhar, ou seja, uma forma de fantasia, uma forma de arrumação, de articulação, né? Da cópula do impossível, eu lembrei da minha avó. Ela dizia uma coisa que eu não entendi muito bem, mas eu fiz algumas elucubrações. Quando ela estava desconfiada que alguma coisa não estava muito bem explicado, ela dizia assim: não há dois sem três. Muito obrigada, gente. Boa noite. Agora quero os comentários, por favor. Alexandre, tira essa figurinha aí que eu quero olhar as pessoas. Não há dois sem três, gente. Cruzes, que isso? A frase é enigmática, né? Deixa a gente respirar um pouquinho. Mas, assim, é puro real, né, Tereza? Sim, puro real, direto, né, na veia. Então, assim, ainda estou digerindo aqui. Eu tive que sair um instante para atender a campainha, retornei porque é instigante isso. Realmente. Na veia, mas é feito, né? Tem Sim. efeito e é feito. E é feito. Uhum. É. Uhum. É feito de real e efeito de real. Agora, eu não sei se tem alguém inscrito, e só para... Não, né, Alexandre? Alexandra falando. Então, eu vou falar algo que eu pensei aqui de pura associação livre, assim, sem, né, de te escutar. À medida que você falava, né,
de todas esses detalhes, né, que são importantes, né, de toda essa construção que você vai fazendo e do desenho. Não sei por quê, né? Eu pensava muito nos tempos de constituição do sujeito, lá nos primórdios, né, onde também é puro real, né? Essas marcas que se dão no corpo que não tem palavras, né? Não entram, né, ainda. Então, as pulsões, a pulsão, né, escópica, invocante, enfim, né, tudo isso. Mas, durante a sua fala, o tempo inteiro eu associava com esses tempos da Constituição. Não sei se isso ajuda, assim, a gente a avançar um pouco mais, né? Mas foi a associação que eu fiz. Eu também fiz essa associação, essa observação, né? E fiquei me perguntando se o processo de uma análise não é, na verdade, uma reconstituição do sujeito. E se, a partir desse processo de análise instalado, né? Não vou dizer terminado, enfim, porque uma coisa é ser finito, outra coisa é terminar, né, gente? Eu acho que a cada momento de fala, essa reconstituição do sujeito se dá. Sim. A cada momento de fala, esse movimento da alienação e esse movimento da verdade se dá. Não seria exatamente o contrário, Tereza? Desculpa interromper o teu raciocínio, porque é interessante essa passagem, né? Eu também tive que sair forçada, porque o negócio aqui caiu e eu demorei a voltar, mas enfim. Porque na constituição subjetiva, o sujeito ele se constitui através da fantasia do outro. Ele recebe do outro, né, sua própria mensagem invertida, né? Só que essa mensagem, o sujeito ele não sabe, ele não a pensa, voltando para o quadrângulo, né? E eu acho que a análise, nos 3 tempos que a análise na situação da transferência promove, o instante de ver, o tempo para compreender, sobretudo, e o momento de concluir, é um trabalho, né? Esse trabalho da análise, me parece que é um trabalho de desbastar os pontos de fixação imaginária do sujeito na posição fantasmática que ele ocupa em relação ao outro. E então, na verdade, por isso que o Lacan vai chamar de construção da fantasia fundamental. Porque a fantasia originária você não tem acesso, que é aquela constitutiva, né? Que fixa o sujeito. Mas é interessante que você estava falando. Como é que você disse? Você disse, agora me escapou. O sujeito reconstrói. Reconstrução do sujeito, foi o que você disse. Eu concordo com você que é isso. A análise visa essa desmontagem, mas é preciso passar por esse caminho de alienação. E, portanto, sem dúvida. Ele repete. Ele repete os mesmos tempos. O sujeito supõe saber, ele entra aí e Exato. ele repete a cada volta. A ação do analista é exatamente essa, de que a cada volta algo se perca, até que essa volta não está mais. E é interessante, porque o que se perde, né, são esses pontos de fixação imaginária. Né? São esses pequenos objetos que vão caindo, igual um dominó, aquele joguinho do dominó, né? Um por um. Mas, ao final, é esse ponto que eu queria chegar. Só um instante, Tereza. Só um instantinho. Ao final, né, quando Lacan afirma, e você colocou isso aí muito bem, né, que você vai do eu não penso ao eu não sou. Eu não sou o quê? Eu não sou o objeto, né?
do fantasma do outro. Eu não. Essa é a margem de liberdade, eu entendo assim. Eu sou esse nada, esse resto da operação. Né? Por isso que Lacan vai dizer que, ao final da análise, o sujeito ele está numa posição de equivalência ao objeto da sua perda, porque ele não tem consistência ali mais. Por isso que ele não pode ser representado de um significante para outro mais. Exatamente, exatamente. Né? Pena o Simil não está aí para protestar, porque o Simil diz que isso não existe. Fora da representação do significante para outro, nada acontece. Mas é um instante, é um relâmpago, é um clarão. É um fulgor. Eu chamei de um fulgor e um átimo de tempo. Exatamente. Posso fazer um comentário? Natália quer falar, está com a mãozinha levantada. Teve um momento, Tereza, que eu achei muito interessante, que você falou de um lugar. E aí eu fiquei pensando, lugar do ato. E, ao mesmo tempo, você falou que o sujeito é um efeito, né? Que não é bem um lugar, porque é justamente de um relâmpago que se trata, né? Mas, até pegando carona no que a Tereza colocou, a fantasia ela é construída. Então, será que a gente não pode pensar num lugar mesmo? E aí isso me vem na cabeça porque no ano passado e retrasado, que eu fiquei muito debruçada no Seminário 8, o Lacan ele me passou a sensação o tempo inteiro de que ele tentava localizar um lugar, sabe? Isso ficou muito para mim no Seminário 8. E ele vai ali falando do desejo do analista, né? E aí, te ouvindo, quando você comentou desse lugar, mas não é bem um lugar, eu pensei nisso. Aí comentei aqui com você. É interessante isso que você diz, da gente pensando na fantasia, será que a gente não poderia constituir o lugar? Mas o final de análise, e o final de análise não está no fim, está desde o início, Lacan diz isso, o que ele propõe é a travessia da fantasia. Ou seja, é o rombo. Nisso que a gente pode pensar um lugar, você está certo, a fantasia dá um lugar, dá um palco, eu falei, né? Mas quando eu falo de lugar, eu fico assim um pouco questionando, porque isso é montado para ser rompido. Que é a tal margem de liberdade que o sujeito tem, né? Para lidar com aquilo ali de uma outra maneira, de outra e outra e outra e outra. Não é de uma outra maneira e aí sim para sempre essa outra, não. É sempre de uma outra maneira. Obrigada. Mais alguém, gente? Nadia, você sempre dá uma contribuição interessante. Quem mais? Eu estou aqui pensando um monte de coisa. Eu estou elaborando aí, acho que dá tempo. Vamos ver se muita gente falar aí, gente. Olha só, agora que eu estou olhando as carinhas. Não, vamos. Cláudia, Bi, fala. É um assunto difícil, né, Tereza? Para as pessoas também. É um assunto muito difícil. Eu sei. Né? Muita gente não tem, que eu estou vendo aqui, que são pessoas que não são exatamente frequentadores, né, da escola, não são mesmo, talvez tenham dificuldade com os termos, isso faz parte. Né? Por isso é que eu acho que nós da escola temos que falar. Né? Eu acho que nós da escola temos, porque essas pessoas que vêm nos assistir, elas vão se alimentar desse debate, dessa discussão. É verdade. A apresentação é um tijolo na cabeça de todo mundo vai embora. Talvez a gente saindo um pouco, né, das fórmulas e a gente podendo falar talvez um pouco mais da clínica, incluindo isso que a gente fala teoricamente, que você trouxe hoje super bem. Talvez isso fique... Eu estou tentando montar meu computador porque eu estava querendo acionar o WhatsApp
pelo computador e deu uma ziquezira aqui, que aí nem computador nem o celular, mas eu vou tentar de novo. Eu vou Deixa eu tentar agora, colocar mais senão eu vou uma. cair Vou outra vez. insistir. Deixa para depois, Tereza. Eu Agora vou É, insistir na minha Não, questão então, do lugar. quem? A Eu, Natália. Natália, vou insistir. Me deu um E incômodo isso. É localizável? É mesmo localizável o ato? não, Eu acho que não. não. Ele diz, não é nem semelhante nem diferente. Ele diz, é um ponto É um surdo no relâmpago. invisível. Ele diz, é um ponto É. cego no invisível. Você É um começou clarão. hoje, Clarão você Tereza. não localiza. Então, mas a Tereza hoje Exatamente. começou falando da questão do passe, né? E é uma tentativa da gente tentar localizar isso, não é? Essa passagem. Essa passagem me parece que você não tem como localizar. É o discurso Aham. que Bom, eu entendo assim, é o discurso que aquele passante pôde transmitir, porque olha só a situação, ele transmite um discurso, né, sobre o que ele viu, o que ele acha que ele viu, para os passadores. Se nos passadores aquilo que ele diz, o que ele disse, né, produziu, eu gosto de dizer assim, produziu alguma mudança subjetiva, seja na vida pessoal desse sujeito, seja na vida psicanalizada, ou seja, se ele produziu um sonho, se alguma coisa, né, bouleversé, se alguma coisa mexeu com esses analistas, porque os passadores são analistas com as suas análises em curso, eles ainda não passaram pelo dispositivo do passe, mas são supostamente analistas que estão com uma certa proximidade, né, desse ponto de passagem. Então, eles estão aptos, de alguma maneira, a se deixarem, né, como se fosse um papel carbono, a absorverem alguma coisa, né, e não porque eles queiram, mas porque isso se impõe, entende? Então, basta que um passador, exato, basta que um passador, na hora de transmitir ao cartel júri de passe, né, o que ele escutou, basta que um passador traga algo da ordem, vamos falar, da ordem do espanto para ele, né, que a gente pode dizer que houve uma transmissão. Se houve transmissão, né, houve passagem de analisando a analista. Agora, é preciso também que aquilo que o passador sofreu, vocês veem que são vários pontos de passagem, né, de um discurso novo, digamos assim, algo de novo. É preciso que pelo menos um do cartel júri tenha se afetado. Não é preciso haver uma unanimidade. Basta que um ateste isso. E aí a gente entra numa grande questão, porque algumas escolas primam por uma... É engraçado isso. Primam por uma exigência de que haja mais de um. Entende? Então, assim, eu estou falando quando a gente está pensando na questão da nominação, né, de um AE. Porque a nomeação, é esse o ponto que eu quero chegar, a nomeação do ato analítico, ela se dá quando há uma transmissão efetiva. Para mim, essa é a diferença entre nominação, que implica no campo dos significantes, e a nomeação. A nomeação é da ordem do dizer, ela é da ordem do inaudito, invisível, né? Inaudito e invisível, sobretudo. Entretanto, ela afeta o sujeito, né, corporalmente. O dizer fica por trás Tereza, do... meu seminário alguma coisa assim, ele bota no aturdito. Peraí, eu quero voltar, Natália, à tua questão.
se o meu seminário estava difícil, essa questão do passe ainda fica mais difícil. Não, é porque ela introduziu a problemática do passe. Foi por isso que eu falei. Eu quero retomar a introdução dela. Falou, muito bem falado, eu quero falar também de uma outra maneira, ou, sei lá, mais ou menos, enfim, falar de outra coisa sobre a questão que ela trouxe, a questão do passe e da localização. Eu acho que aquilo que se localiza no passe é do inaudível, do invisível, como disse a Tereza, ou seja, do impossível. Então, eu acho que o passe é um dispositivo que o Lacan bolou para fazer um esforço e mostrar a verdadeira transmissão da psicanálise, ou seja, se transmite a impossibilidade de fazer se transmite a impossibilidade de haver o ato sexual, se transmite a impossibilidade, entendeu? Quer dizer, isso é que é o lugar, mas é um lugar não lugar. Porque se é um lugar impossível... É um lugar vazio. É um lugar vazio. Sem consistência. E aí, só um instante, Tereza. Vazio sem consistência. Foi isso que eu falei. Só voltando para a questão do ato analítico, que você sempre traz, Tereza. Que no ato analítico, Lacan tinha dito isso, você no seu seminário já trouxe algumas vezes, o ato analítico, ele não está nem do lado do analista, nem do lado do analisando. Apesar do analista, sim, ele tem uma responsabilidade sobre o ato, ele é agente, mas ele não está no ato. Eles dois são evadidos, ejetados. Eu gosto de dizer que o ato analítico está entre o divã e a poltrona. Bacana, uma boa metáfora. Uma boa metáfora. A Natália falou uma coisa que... Tereza, você falou em acting out. Eu fiquei pensando muito nisso, porque assim, o acting out ele clama uma interpretação, ele pede uma interpretação, porque ele parte de algo que não pode entrar, que não tem como, ou não entra no discurso porque não pode, ou porque não tem palavra, é inefável, ou porque não está sendo, sei lá, compreendido, não sei se a palavra boa é compreendido, mas o acting out, ele clama uma interpretação. Isso. E o ato não. E o ato não. Está fora do discurso. Se o Simil estivesse aqui. Fora do discurso. Não há... É o surdo do inaudível, o cego do invisível. O ponto, né? Quer dizer, é um ponto de absoluta... Eu acho que a palavra vazio ainda é pouco. Eu vi no outro dia o Lacan falando que um ato é uma palavra plena. Interessante. Interessante. Palavra... Eu nunca vi isso, não, Nadir, mas eu entendo palavra plena no sentido freudiano da palavra coisa. Da coisa freudiana. Palavra coisa. Eu não sei como é que ele fala isso em alemão, também não faço a mínima diferença, porque eu também não falo alemão, mas é a palavra coisa, a palavra que é em si, né? Não tem sentido, não faz sentido, não, você não pergunta. Coisa é Ding, em alemão, das Ding. Das Ding, é a coisa. Eu sei, mas ele fala a palavra coisa, eu não sei que denominação ele dá. Eu não sei. Não sei. É isso que o Lacan diz, que no ato é o único lugar onde o significante parece significar-se a si mesmo. É isso aí, essa palavra coisa. Uma palavra plena. Na verdade, não é o verbo, é a. Só isso. O quê? Não, a. Não tem que perguntar o quê, alguma coisa, não há, mas será que houve? Não. Essa batida da afirmação de uma existência, que para mim equivale a eu sou branco. Mas por quê? Porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, nada disso justifica.
Sim. Falando de passe, vocês estavam falando, eu estou lendo o Pequeno Hans, o caso, finalmente cheguei nele. E daí, muito fofo esse menino. E aí tem uma hora que Freud está explicando lá na epígrise, e aí ele fala assim, ó, é lamentável que nenhuma exposição de uma análise possa transmitir as impressões que temos durante sua realização, que uma convicção definitiva não possa jamais ser obtida pela leitura, mas somente pela experiência. Acho que é isso que a Teresa falou, né? É impossível. E a Teresa falou uma coisa também interessante, a questão da nomeação, Eu acho que a nomeação se dá, a nomeação de um AE, ou a nomeação de um analista que, de alguma maneira, dá o depoimento do que ele pôde recolher da sua análise, dá a cada enunciação. Sim, também. Mas é que essa enunciação no dispositivo do passe, ela é muito especial. Ela é muito especial porque ali ele está falando do percurso dele. Ele está falando especificamente dos pontos que ele acha que o fizeram chegar a concluir que a análise estava finda com aquele analista. É bom que se diga. Né? Por quê? Porque ele se dá conta de que o saber não está mais no outro que o escutava. Esse saber lhe advém por essa migalha de verdade que é o clarão, que ele se dá conta. E é desse clarão, eu acho, que ele vai buscar uma forma de dizer. O Lacan diz que ele passou, que ele não cessava de passar o passo. Como é que eu entendo isso? É como se ele tivesse visto alguma coisa que não se sustenta nesse átimo de segundo. Então, ele precisa retornar e retornar e retornar o resto da vida de diversas maneiras para seguir, né? Mas a posição é diferente, porque quando você, no Lançu, o Lacan fala isso de uma maneira muito bacana, ele diz, quando você entra na transferência, entra na análise pela transferência, você entra nessa duplicidade do imaginário simbólico. O real vem se intrometer aí através do ato analítico, que se promove aí. E por isso você entra em análise. Ao final, a saída não é pelo imaginário, por onde você entrou. A saída é pelo real e o jogo é entre real e simbólico. Você inverte a equação. Por isso é muito bacana. Eu não me lembro exatamente o que ele diz, mas é isso disso que se trata. Falando, desculpe, eu mostrei lá na figurinha, menos φ e A estão distantes, cada um para um lado. Lembrei, porque ele fala imaginarizar o real, que é a situação da entrada em análise, e o realizar o imaginário, que é a saída. Ou eu estou falando exatamente trocado, mas me parece lógico que seja a entrada, o imaginarizar o real, e a saída, o realizar o imaginário, pelo simbólico. Eu acho sim que o dispositivo, por isso esse nome dispositivo do passe, ele é especial para testemunhar isso. Mas, independente de haver um dispositivo, esse analista na sua escola, no seu trabalho, ele vai todo fazer não cessa de fazer o passe. Gente, eu acho que podemos... Mais alguém quer falar? Eu acho que o esforço foi... Eu preciso sair para ver se eu resolvo esse problema aqui do computador. Muito obrigada, Tereza. Nada, obrigada Beijo a você. Tereza. Beijo, muito obrigada a todos. E, olha, aqueles que não falaram nada, não fujam, não, porque a gente vai continuar trabalhando isso vai, pouco a pouco, sendo mastigado. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo.